Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de processo penal. Este é o episódio número 58, que abordará a problemática das CPIs em face do processo penal. Mais precisamente, alguns casos que advieram da CPI da Covid-19. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, o professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado, Marcos Eberhardt. Hoje estamos recebendo o professor Guilherme Abrão, que é mestre em Ciências Criminais e também doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Também advogado militante na área criminal e autor de um livro, CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, Poderes e Limites, que já está na segunda edição, que está publicado pela editora Juruá. Então, nada melhor do que o professor Guilherme Abrão para nos falar das problemáticas que as CPIs geram, problemáticas em relação à investigação criminal, em relação ao processo penal e os direitos e garantias de quem está submetido à CPI. Quem vai prestar um depoimento, uma declaração na CPI. Então, professor Guilherme, queremos agradecer a sua disponibilidade, a sua presença neste podcast e tem a palavra. Obrigado, professor Nereu e professor Marcos. É uma satisfação participar do Conecta, Processo Penal em Debate, falando sobre CPI da Covid-19 e os reflexos do processo penal. De início, não se pode deixar de observar que vem ganhando espaço a discussão sobre as investigações conduzidas pelas CPIs, sendo esta uma outra forma de investigação com consequências criminais, inclusive, possível no ordenamento jurídico. É perceptível que, com o advento da Constituição de 88, numa sociedade democrática, as CPIs ganharam e vêm ganhando cada vez mais força, inclusive tendo amplo e frequente destaque na mídia. E é importante salientar que somente há CPI quando há democracia. Há de se afirmar que a investigação realizada por meio de CPI está em consonância com a formação de uma sociedade democrática estabelecida e calcada em uma Constituição Federal, especialmente no que tange à independência e harmonia dos poderes legislativo, executivo e judiciário. É, portanto, nesse sentido que as CPIs se aperfeiçoam, uma vez que significam um importante instrumento de investigação ao alcance do poder legislativo, inclusive contando com previsão constitucional no artigo 58, parágrafo 3º. Desta forma, compete ao Poder Legislativo, por intermédio dos parlamentares, além da sua atividade legiferante, inerente, portanto, à sua própria essência, a tarefa de proceder à fiscalização, controle e investigação dos atos emanados pelo Poder Executivo e da administração pública em geral, sem que isso possa ser tido como uma violação ao princípio da separação dos poderes. Mas cumpre observar que essa tarefa investigativa, ainda que exercida por quem não tenha tal missão por atividade principal e costumeira, deverá guardar respeito aos direitos e garantias fundamentais que preservam em sentido amplo a dignidade do cidadão, devendo, além do mais, haver sempre a ponderação entre os poderes, meios e os limites, fins das CPIs, a fim de que tais direitos e garantias individuais sejam devidamente respeitados e observados. Nesse contexto, é possível definir as CPIs como sendo um relevante instrumento de investigação preliminar, com possíveis consequências na seara do direito penal e do processo penal, à disposição do Poder Legislativo, cuja natureza jurídica é ampla, pois constituem-se em instrumento jurídico-político de base constitucional e ainda possuem caráter penal em face de apresentarem um instrumento de investigação de irregularidades e ilícitos praticados por agentes públicos e particulares, ainda que não tenham competência para condenar e aplicar qualquer tipo de sanção. A CPI, embora tenha equivocadamente poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, como diz o texto constitucional, o que já permite uma ressalva nesse aspecto, não tem função jurisdicional, não julga e não sanciona quem quer que seja. E cabe, desde logo, a advertência, no sentido de que, sendo possível afirmar que as CPIs possuem natureza jurídico-constitucional penal, é imperioso que se reconheça que jamais referido instituto possa ser criado e instaurado perante qualquer casa legislativa com a finalidade de ostentar e representar única e exclusivamente índole político-ideológica, constituindo-se meramente em um instrumento de perseguição política. Ou, ao menos, assim não deveria ser. Exige-se, portanto, que as CPIs sejam instauradas a partir de um requerimento qualificado de 1/3 dos parlamentares componentes da Casa Legislativa e que sua duração seja por prazo certo, a fim de que tais comissões não sejam demasiadamente prolongadas. Também se exige que seja criada para investigar fatos determinados e de relevante interesse público, e não meras conjecturas, fatos vagos, genéricos e imprecisos. E, ao fim dos trabalhos, as conclusões, relatório final do inquérito parlamentar, deverão ser encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilização civil e ou criminal dos investigados, se for o caso, pois, como se disse, as CPIs não possuem função jurisdicional. Inegavelmente, para que os parlamentares possam desempenhar esta atividade investigativa, é preciso que tenham poderes de investigação, até mesmo para que as CPIs, portanto, tenham viabilidade e razão de existir. De igual forma, como também é função precípua das CPIs a atividade de investigação, fiscalização e controle da administração pública, nada mais razoável que haja a outorga de determinados poderes de investigação aos parlamentares. Poderes estes que não são amplos e não são absolutos, a ponto de serem ilimitados. Desta forma, a atividade investigativa, ainda que desempenhada pelas CPIs, deve respeitar os preceitos constitucionais elencados na Constituição de 88. O próprio texto constitucional já coloca uma problemática e demonstra um ranço inquisitorial difícil de se livrar na estrutura de nosso processo penal, pois se estabelece que as CPIs terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, quando, em termos de processo penal de cunho acusatório, sabemos que o juiz não deve ou não deveria investigar. Os poderes de investigação inerentes aos parlamentares, quando do trabalho nas CPIs, vêm elencados basicamente na antiga Lei 1579 de 52, a qual foi muito pouco alterada ao longo do tempo. Nesse diploma legal, se estabelece que os poderes de investigação de uma CPI estão assemelhados aos poderes de investigação da autoridade judicial. Além disso, no exercício de suas atribuições, as CPIs podem determinar diligências que reputem necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos, além de transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença. Esses poderes básicos de investigação conferidos aos parlamentares e que não deixam dúvidas de que, quando da investigação criminal realizada por meio de uma CPI, poderão os parlamentares investigadores postularem diligências, até mesmo em analogia ao artigo 6º do Código de Processo Penal, e especialmente procederem à inquirição de testemunhas e investigados ou já acusados. Contudo, esta relação poderes e limites acaba muitas vezes na judicialização de temas sensíveis. Ressalte-se que não se deve ou deveria ser outorgadas às CPIs a possibilidade de diretamente, sem pedido junto à autoridade judicial, quebrar os sigilos bancário, fiscal e telefônico, determinar buscas e apreensões,
e ainda decretar prisões cautelares, preventiva e temporária, sem que tais medidas sejam anteriormente analisadas pelo Poder Judiciário. Portanto, há que se observar o que se denomina por reserva de jurisdição e representa fundamental limitação aos poderes de investigação dos parlamentares. Entretanto, na CPI da Covid-19, assim como em tantas outras CPIs, temos temas enfrentados pelo STF que fogem muitas vezes ao que sustentamos e defendemos. Se, por um lado, houve a salutar decisão da ministra Rosa Weber no habeas corpus 202.940, que reconheceu o direito a um investigado na CPI da Covid-19 de não comparecer a uma sessão da CPI para prestar depoimento, eis que já era investigado e réu numa ação penal acerca dos mesmos fatos apurados na CPI, como decorrência do direito à não autoincriminação e à vedação da condução coercitiva para tanto, outras decisões do próprio STF são questionáveis. O Supremo Tribunal Federal vem entendendo que as CPIs podem quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico telemático, ao menos no que tange ao acesso aos dados, de forma direta, como reiteradas decisões proferidas em relação à CPI da Covid-19, desde que haja fundamentação idônea para tanto. Citamos, por todas, por exemplo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes na medida cautelar no mandado de segurança número 37969. O Supremo vem reconhecendo que apenas a busca domiciliar, a interceptação telefônica quanto ao conteúdo de ligações e a decretação de prisões cautelares é que estariam abrangidas na cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada a determinação direta por uma CPI. É preciso perceber que os poderes de investigação outorgados pela Constituição Federal de 88, pela Lei 1579 de 52 e pelos regimentos internos das casas legislativas, as comissões parlamentares de inquérito, não se constituem em poderes absolutos, ilimitados e intocáveis, muito pelo contrário. A atividade investigativa exercida pelo Poder Legislativo deve também se realizar dentro dos limites constitucionais e legais, sob pena de que atos abusivos cometidos com excesso sejam passíveis de responsabilização, até mesmo penal, tendo em conta a lei do abuso de autoridade. O que se quer deixar claro é que as CPIs são, portanto, de grande importância em um Estado democrático e constitucional de direito, não significando qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes, sua tarefa de controlar, fiscalizar e investigar os atos do Poder Executivo, em especial da administração pública em geral, propiciando, inclusive, maior transparência às atividades estatais. Todavia, seus poderes de investigação não são e jamais serão absolutos. Daí que é possível afirmar que a atividade investigativa exercida pelos parlamentares deve respeito e observância aos preceitos constitucionais, podendo, inclusive, sofrer controle jurisdicional a respeito. É primordial e salutar que, em um Estado democrático e constitucional de direito, já me encaminhando para o final, as comissões parlamentares de inquérito representem um importante instrumento de controle, fiscalização e investigação da administração pública em geral, desde que tal atividade sejam desempenhadas dentro dos limites consistentes no respeito aos direitos e garantias fundamentais elencados na Constituição Federal. Obrigado, professor Guilherme. Antes de passar a palavra ao professor Marcos, queria que ficasse bem assim, que nós esclarecêssemos bem aqui para os nossos ouvintes. Na realidade, a CPI não pode decretar uma prisão preventiva, por exemplo, mas há todo um risco da pessoa que comparece para prestar depoimento numa CPI de ser presa em flagrante, né? E aí, não sei se isso é assim mesmo, professor Guilherme, nesse sentido? Sem dúvidas, professor Nereu. Uma das grandes medidas que são tomadas ao longo de uma CPI, uma medida judicial,
é buscar a proteção no Poder Judiciário para que esta pessoa que compareça a uma CPI, a ela seja reconhecido o direito de exercer o silêncio e, pelo fato de exercer o silêncio, em decorrência disso, ela não seja constrangida a eventual prisão. Assim, claro, a CPI pode, como qualquer pessoa do povo, prender em flagrante quem quer que seja, mas não há possibilidade de uma CPI decretar uma prisão preventiva, por exemplo. Mas a gente percebe que, desde as discussões entre o STJ e o STF sobre, por exemplo, a CPI poder determinar uma busca e apreensão lá na década de 90, e para hoje, houve tranquilamente, ouvindo o professor Guilherme Abrão, um alargamento em relação aos poderes da CPI. Então, dentro do controle da cláusula de jurisdição, a gente pode dizer com segurança que a CPI, e a CPI Covid, ela é um bom exemplo disso. Nós estamos com um alargamento disso. O Supremo Tribunal Federal não está conseguindo, apesar dessa decisão da ministra Rosa Weber, no habeas corpus 202/940, o Supremo Tribunal Federal não está conseguindo conter os poderes das CPIs em relação à reserva da jurisdição. Esse foi o episódio número 58 do Conecta Podcast, CPI da Covid-19 e reflexos no processo penal. Conosco, o professor Guilherme Rodrigues Abrão, doutorando em Ciências Criminais pela PUC e mestre em Ciências Criminais pela mesma casa, também professor da Escola de Direito da PUC e advogado militante na advocacia criminal. Esse é o Conecta, Processo Penal em Debate, que está no ar hoje, no dia 23/6, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.